Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Semana da Barriga Definida. Esse é um espaço especial, criado para você, mulher que já tentou de tudo, que muitas vezes se sente invisível no próprio corpo e que, mesmo cuidando de todo mundo, acabou deixando o seu próprio desejo de lado. E aqui eu já quero deixar claro: você não precisa ser perfeita. Você não precisa virar a louca do treino ou a escrava da dieta. E muito menos precisa se conformar com a frase que tantas vezes repetem para nós. É assim mesmo depois dos filhos. Depois dos 35, ixi, não, não, não. Essa não é a verdade. E eu sei que talvez você tenha chegado até aqui cansada, frustrada e até um pouco desacreditada. Talvez você até pense: eu não tenho mais solução. Mas eu quero que você fique comigo, porque o que eu vou te mostrar pode ser o divisor de águas. Porque sim, é possível ter uma barriga firme. É possível ter uma barriga definida, que dá orgulho de se olhar no espelho, mesmo depois dos 35, mesmo depois dos filhos, mesmo sem ter tempo sobrando. E eu não falo isso só pela minha história, mas também pela história de muitas mulheres. Mulheres que chegaram até mim esgotadas, descrentes, com vergonha de usar um biquíni, escondiam o seu corpo em roupas largas. E que hoje, depois que elas entenderam o caminho certo, elas se olham no espelho e são muito felizes, ficam muito felizes, sentem orgulho. E elas não mudaram só a barriga, elas mudaram a postura, a confiança, a autoestima. E a vida mudou junto. E o melhor, sem passar fome, sem viver na academia, sem abrir mão de quem são. Eu não sei se você sabe, mas eu sou mãe de duas crianças e eu engravidei já tarde. Meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 35 anos e a minha segunda filha quando eu tinha 37. Além do medo normal de que a barriga e o corpo não voltassem, eu tinha mais esses poréns. Eu estava mais velha, eu morava longe da minha família, eu não tinha rede de apoio, e como muitas mães, eu não tinha babá, eu não tinha funcionária e muito menos tempo sobrando. Mas eu tinha a meu favor os estudos que eu já vinha fazendo antes mesmo de engravidar. E um desejo enorme de não me conformar com aquela frase que eu escutava de todos os lados. Se contente, Patrícia. Depois dos filhos, ainda mais com a sua idade, é assim mesmo. Mas, gente, dentro de mim, eu era inconformada. Eu não aceitava isso. E claro, né? Meu primeiro pós-parto, ele foi caótico. Além de todas as demandas com o bebê, eu me sentia mole, solta, flácida.
E muitas vezes eu só conseguia trocar o pijama às 3 horas da tarde. Talvez você se identifique aí com alguma coisa disso. Eu lembro de uma cena assim muito clara, é como se eu estivesse revivendo ela agora, sabe? O Miguel dormindo e eu sentada no sofá, me olhando ali naquela televisão desligada e vendo a minha barriga mole e refletida. Aquilo me doía, me doía. E foi ali que eu precisei escolher. Ou eu me conformava, ou eu aplicava em mim tudo que eu já vinha testando com as minhas alunas. E sabe o que aconteceu? Com pouco tempo por dia, encaixando nessa rotina muito bagunçada, eu comecei a ver o meu corpo reagir. E aos poucos, minha barriga foi voltando para o lugar. Mas quando ela voltou, muita gente dizia assim para mim: Tati, você deu sorte. Você tem boa genética. Gente, não, não era isso. Era método, era estratégia, era corpo funcionando de dentro para fora. Quando a minha segunda gravidez chegou, eu tinha um bebê pequeno em casa, eu tinha 37 anos e eu fiquei com mais medo ainda. Porque todas aquelas frases, você teve foi sorte, a sua genética é boa, elas ficaram ecoando dentro da minha cabeça. E confesso que eu fiquei apavorada. Será que daria certo de novo? Será? Mas com 10 dias de pós-parto, eu já estava fechando a minha calça jeans. Não a calça jeans de gestante, a calça jeans de antes de eu engravidar. A minha barriga voltou, o meu corpo voltou. Só que mais do que isso, eles voltaram melhor do que antes. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje com você. Porque eu sei exatamente como é se sentir sem tempo, sem apoio, sem esperança. E eu sei também que existe outro caminho. Eu falo com as minhas alunas que a gente tem que pensar no nosso corpo como uma casa. A casa, ela tem o chão, as paredes e o teto. O chão da nossa casa, do nosso corpo, são os músculos do assoalho pélvico. Aqui é uma pelve, tá? E esse vermelhinho aqui embaixo são esses músculos. Eu não sei se você conhece, então eu vou apresentá-los aqui para você. Essa estrutura da pelve, ela é responsável por sustentar o útero, o reto, que é o finalzinho do intestino, e a bexiga, tá? Essa musculatura aqui de dentro é a responsável, a principal responsável por sustentar estes órgãos. Por isso que quando alguém tem alguma disfunção, alguma mulher tem disfunção no assoalho pélvico, você fala assim, ela tá com a bexiga caída, ela tá ali, o finalzinho do intestino dela tá saindo. Não sei se vocês já conhecem alguém assim ou vivem um problema assim. Essa parte de fora do assoalho pélvico, esses músculos são responsáveis pela nossa continência urinária, pela nossa continência fecal, ou seja, por segurar o xixi e o cocô, e pelo nosso prazer sexual. Então, uma disfunção, ou seja, esses músculos aqui, ó, que eles são pequenininhos, do tamanho aí da palma da sua mão, eles têm funções extremamente importantes do nosso corpo, tanto na nossa saúde íntima, quanto impactam diretamente a nossa qualidade de vida, né? Você ficar aí fazendo xixi sem querer, já imaginou você ficar fazendo cocô sem querer? Então, é muito importante
a gente trabalhar o chão da nossa casa, essa base. Depois, como paredes da nossa casa, a gente tem 4 camadas de músculos abdominais. O abdominal mais profundo, ele sai da coluna e vem nesse sentido aqui, ó, formando uma cinta mesmo. Aquela cinta modeladora ou a cinta de pós-parto, ela é inspirada neste músculo. Você tem essa cinta aí dentro. Você só precisa aprender a deixá-la forte, pronta aí no seu dia. É isso que a gente faz aqui. Por cima dessa cinta natural, a gente tem os músculos que devolvem a nossa cintura. Então, que deixam a gente aqui, ó, feminina, sem aquela cintura quadrada. E por último, e por cima dessas 3 camadas, a gente tem o resto do abdômen, que é o que a gente mais faz, que é esses exercícios assim, que são importantes também. Mas é muito importante a gente aprender a integrar todas as camadas, trazer todos esses músculos, porque é essa integração dessas camadas com o assoalho pélvico que vai te ajudar a ter uma barriga firme, sem volume, reta, definida. A gente também tem aí como uma parte bem importante das nossas paredes da nossa casa a coluna. Então, não adianta a gente fazer milhares de abdominais se a sua musculatura da postura, a que sustenta a sua coluna, está mole, está flácida, está sem sustentação. Porque aí, ó, você desaba. Já viu aquelas pessoas que ficam sentadas assim? Não, a gente vai deixar também esses músculos fortes. Quando uma mulher que tem uma postura, ela chega pronta, ela se impõe no lugar, ela chega com presença. E é isso que a gente quer aqui. Você também presente, ó, orgulhosa de você, mudando aí sem estar aqui, ó, escondida, fechada. E aí, como teto da nossa casa, a gente tem o nosso principal músculo respiratório, que é o diafragma. E que é um músculo hoje muito esquecido. A gente vive correndo demais. Que mãe que não corre, que mulher que não corre, que mulher que não tem 300 trabalhos invisíveis. E aí, a gente vai integrar tudo isso. Porque a integração de todas essas estruturas que trazem aí uma barriga bonita e um corpo firme sem dores. E essa foi a minha jornada, a minha e a de tantas alunas, que me mostrou que o problema não é a falta de esforço, não é a idade, não é a genética. O problema é seguir o caminho errado. E enquanto repetir os mesmos erros, o resultado sempre será o mesmo. Frustração, estagnação e aquela sensação de não tem mais jeito. Ai, aquele conformismo. É assim mesmo depois que a gente é mãe. É assim mesmo depois que você tem mais de 35. E é sobre esses erros que eu quero abrir os seus olhos aqui hoje. Então vamos lá. O primeiro erro é você achar que quem define a barriga é o abdominal. Quantas vezes você já pensou aí, ai, minha barriga tá grande, vou começar a fazer abdominal, vai diminuir a barriga. Talvez você tenha até feito centenas de repetições, seguido vídeos aí no YouTube, acreditando que aquilo ali que ia alisar a barriga. Mas o que acontece? Dor nas costas, pescoço doendo e travado, e a sua barriga continua igual, ou até mais estufada. Se a gente não faz
o fortalecimento de dentro para fora, se a gente não integra todas essas camadas dos abdominais, quando a gente está fazendo aquele abdominal assim, ó, que a gente vive fazendo, que é o que mais a gente conhece, o que acontece? O umbigo só vai estufando para fora, sabe? E aí, ao invés dessa barriga vir para dentro, ela fica mais projetada para fora ainda. Eu recebo muitas alunas com essa queixa. Paty, eu comecei a fazer abdominal e minha barriga fica mais ainda para fora. E é assim, não existe uma queima de gordura localizada. Então, se você está aí fazendo abdominal para tentar diminuir a barriga, queimar essa gordura da barriga, você está secando o chão com a sua torneira aberta. Está perdendo seu tempo. Eu lembro de uma aluna que ela me procurou depois de 2 anos. Ela ficou fazendo por 2 anos 200 abdominais por dia. E ela é disciplinada. Ela fez todos os dias. Ela doía, ela sentia dor em tudo. Lombar, pescoço, mas ela tinha aquela barriga para fora. Em 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, aplicando a estratégia certa, ela reduziu o volume abdominal, ela ajeitou a postura e ela voltou a vestir um vestido justo, sem ninguém perguntar para ela se ela estava grávida. Então, gente, não era esforço que faltava, era direção, era saber o caminho. O segundo erro que eu vejo muito acontecer é apostar em dietas restritivas. Talvez você esteja até vivendo ou já tenha feito isso aí. Quem nunca, né? Corta pão, corta arroz, corta doce, o humor vai embora. Corta também o humor. Você pode até ter perdido aí um pouquinho, sabe? Perde 2 quilos rapidinho aí. Só que aí vem a TPM, vem uma ansiedade, vem um problema com o filho, no trabalho, com o marido, tudo volta. O que sobra? Culpa. Raiva de si mesmo. Uma sensação de fracasso. Mas o problema não é a sua força de vontade. É o método errado, que não respeita os seus hormônios, a sua fase de vida, a rotina real de uma mulher. Uma vez, uma aluna chegou chorando para mim, falando que ela não podia nem comer o bolo de aniversário do filho. Ela se punia tanto, tanto, que ela não aproveitava os momentos mais simples. Ela não tinha sossego de sentar e tomar um café. Mas quando ela mudou a estratégia, ela aprendeu a comer com equilíbrio e não com restrição. O resultado foi a barriga diminuindo, a energia voltando e a relação com a comida ficando leve. A barriga dos sonhos, ela não nasce da culpa. Ela nasce do equilíbrio. O terceiro erro é você acreditar que só procedimentos estéticos que vão resolver. Drenagem, enzimas, criolipólise, funcionam aí por uns dias. A barriga até, né, dá uma organizada. Mas sozinho, é como se você estivesse passando um perfume sem tomar banho. Eles disfarçam, mas eles não resolvem. Eu tenho uma aluna que ela gastou mais de 15 mil reais em um procedimento estético. E quando ela chegou até mim, ela falou, Paty, eu tô exausta. Minha autoestima tá no chão. E a minha barriga continua flácida. 2 meses depois, ela mesma dizia, o que nenhuma máquina fez. Meu corpo respondeu quando eu mudei a base. Quando eu aprendi esse caminho.
quando eu fortaleci de dentro para fora. R$ 15.000, gente. É dinheiro demais. Então vamos lá. Hoje você viu aqui comigo três erros. Os três erros que mais impedem as mulheres de conquistar a barriga que desejam. O primeiro, achar que o abdominal resolve. O segundo, cair nas armadilhas das dietas restritivas. O terceiro, acreditar que só a estética dá conta. E sabe o que tudo isso mostra? Que não é sobre esforço aleatório, é sobre estratégia, é sobre consciência, é sobre olhar para o corpo de uma forma integral. É isso que a gente precisa. E esse é só o começo da nossa semana. Essa só foi a primeira aula. Na próxima aula, eu vou te mostrar os três pilares essenciais para ter a barriga definida. Pilares que se adaptam à sua rotina, ao seu momento, ao seu corpo. Mas antes, né, agora, eu quero te ouvir. E eu quero que você vá lá no post do Instagram da aula 1 e comenta. Eu me vi nessa aula, essa aula virou aqui uma chave para mim. Eu fazia esse erro aqui sem nem perceber. E quando você comenta, além de você reforçar o seu compromisso, você ajuda que esse conteúdo chegue a outras mulheres que também precisam dessa virada. E eu quero que você saia daqui dessa aula com muita clareza. Não é falta de esforço, não é idade, não é genética. É só que você ainda não tinha encontrado o caminho certo. E é esse caminho que juntas nós vamos trilhar nessa semana. Eu te espero na próxima aula, mas antes eu quero te encontrar lá no Instagram. Um beijo.